Meu pai, que vem de uma origem super humilde, né, conquistou um patrimônio super legal aí ao longo dos anos. E eu acho que uma das grandes preocupações, né, de pais que superaram muitos desafios, né, que vieram de uma infância muito humilde, enfim, é uma preocupação de como você passar os valores, né? Sim. Então, quer dizer, por mais que tenha uma condição confortável de vida, o dinheiro não cai do céu. Então, como aprender a valorizar o que vai ser passado, né? Porque acho que cada família deveria se enxergar como uma pequena empresa, ou uma grande empresa, enfim, né, a depender do tamanho do patrimônio. Uma empresa, ela tem 3 destinos. Ou ela vai à falência, ou você faz a sucessão, ou você vende, né? Obviamente, você não consegue vender a sua família. Então, é muito difícil você passar para os seus sucessores todos esses valores, enfim, né? Ainda mais se tem algum negócio familiar envolvido. Sim. Então, meu pai é filho de imigrantes, né? Como muitas origens aí de famílias brasileiras, né? Vira-lata, então metade italiano, metade espanhol, aquela mistura que a gente sabe. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Caramba! E a minha avó, que naquele momento cuidava da casa, se viu obrigada, obviamente, pela subsistência, a voltar a trabalhar. Ela não recebeu... já em São Paulo. Em São Paulo, isso. Tá. Ela veio bem criança da Espanha, né? Conheceu aqui o meu avô, mas meu pai, infelizmente, não chegou a conhecê-lo, né? Perdeu o pai com 1 ano de idade. Cedinho, 1 ano. Tá. De uma cirurgia que foi mal sucedida no estômago, enfim, alguns erros médicos, ele acabou perdendo o pai. E a minha avó não recebeu nenhum cuidado, nenhuma ajuda por parte da família do meu pai. Então, vocês imaginem que naquela época, bom, quem é a minha família é o meu filho, né? O dia que ele não estiver mais aqui, eles são todos agregados, né? Assim que se pensava naquela época. Então, a minha avó se viu obrigada a sair da casa que ela pagava aluguel, né? Que era do meu bisavô, e foi para um cortiço chamado quintalon. Da tradução, eles chamavam carinhosamente de quintalon, que era um grande quintal. Então, ele dividia lá um barracão com sei lá quantas pessoas, né, com sei lá quantas famílias. Vocês lembram o bairro que era isso? Brás. Ah, no Brás? Brás, esqueci agora o nome da rua, mas tem tudo no livro, vocês fiquem sossegados lá nos pormenores. E é essa a origem dele, quer dizer, extremamente pobre. Filho único. Mesmo, filho único. Tá. Então, ele também teve que, desde muito cedo, ajudar a minha avó em casa, e uma das coisas inegociáveis para minha avó era o estudo. Né? Ela não teve estudo, né? Ela não era... Não lembro nem se ela chegou a ser alfabetizada, enfim, algumas coisas ela até confundia do espanhol com o português, misturava, né? Mas ela era excelente costureira e, assim, lavadeira, ela fazia o que podia. E ele começou como engraxate. Foi a primeira profissão dele ali entre 7 e 8 anos. Nossa. E aí foi aprendendo as profissões com a minha avó, né? Então depois foi ser baleiro, né? Vendeu bala com a minha avó no cinema, que dava uma graninha boa. Depois minha avó conseguiu juntar um dinheirinho ali, abriu uma lojinha de costura, ele foi aprender a ser alfaiate. Então até hoje, até um vídeo que viralizou nosso aí, dele costurando uma blusa lá, né? Foi muito legal. Então se furar aqui embaixo, já tem para quem entregar, né? Então essa é a origem da minha família. E o estudo sempre teve muito presente na vida dele, sempre muito esforçado. Então ele se formou em contabilidade, que foi onde tudo começou. Ele começou a ser auditor de algumas empresas que o convidavam, né? Ele trabalhou, obviamente, né? Eu estou contando a história resumida aqui. Depois fez economia e lá conheceu alguns amigos que o indicaram. Pô, você não começa na bolsa, vai olhar, né? É legal, eu invisto, estou ganhando maior grana. Enfim, de famílias mais abastadas. Então ele foi fazendo esse networking, chegou na bolsa. E ele começou a reparar que os cheques que ele assinava lá como auditor distribuíam dividendos. O que é isso? Então, é a parte do lucro que a empresa distribui para os seus sócios. Então, se a empresa vai distribuir R$1 por ação, você tem uma ação, vai ganhar R$1. Tá. Então, o que ele percebeu ali? Caramba, esse cara, esse controlador, né, no caso do Estado, né, ele auditava muito o CESP, essas empresas de energia e saneamento, né? Ele começou a perceber, caramba, o Estado tem 50%, 60% dessas empresas, são bilhões em dividendos que eu estou aqui assinando. E olha que curioso, essas empresas são listadas em bolsa, quer dizer, o que é isso? É possível você, pessoa física, ir lá e comprar uma participação nessa empresa. Tá. Isso, na época, foi muito revolucionário, vamos dizer assim, foi muito pioneiro, porque, imaginem, o que se entendia que era a bolsa na época? Comprar na baixa, vender na alta, né? Que é algo que, obviamente, todo mundo pensa até hoje, que é disseminado, que é o cassino, você tem que ter muito dinheiro, tal.
E de fato, naquela época você tinha custos altos para investir, né? A informação ela não era disseminada como é hoje. Não tinha um YouTube, né? Não tinha o YouTube. Então você realmente tinha que ir lá no Diário Oficial, ler o balanço com a lupa, com todas aquelas letrinhas miúdas. Uma ação era uma cautela, né? Que é como se fosse uma escritura mesmo de um terreno, vamos dizer assim. Tá. E nessa cautela você tinha que picotar o cupom, né? Cuponado, para receber os juros ou o dividendo. É mesmo? Pô, muito Nossa. legal. Vou ver se eu consigo uma Será foto que seu depois de uma pai tem um cautela. jornal desse ainda, alguma coisa? Cara, no livro tem um dos primeiros artigos dele na década de 70, falando de ações e tal. Mas cautela talvez a gente tenha, depois eu mando pra você Da hora. uma foto legal. Tá. Enfim, e ele fez isso por muitos anos. Pouquíssimas pessoas acreditaram nele e na época ele fez um estudo tentando comprovar para as pessoas que o que ele pensou de comprar boas empresas a bons preços, que pagassem bons dividendos, e você fizer isso consistentemente, como se fosse uma previdência, você poderia conquistar a sua independência financeira sem depender do Estado, Tá. né? Sem depender do Estado ou o que quer que seja, né? Então ele jogou alto nessa questão da renda, que é o que a gente chama de renda passiva, né? E para isso, obviamente, ele se virava como dava. Então ele foi crescendo profissionalmente. Ele chegou a uma época que ele tinha 4 empregos, porque ele tinha 4 filhos também. Então é um emprego para cada filho. Eu sempre brinco. É um emprego para cada filho. Então ele foi professor universitário, ele fazia alguns bicos também como auditor. Depois ele começou a trabalhar no pregão mesmo, como operador. Então ele usava essa mesma estratégia que ele fazia com o dinheirinho dele. Começou a ganhar clientes, a estratégia foi, né, ganhando algum corpo, foi ficando conhecida na bolsa e tal. E foi levando, assim, o que aparecia de outras fontes de renda para ele fazia para conseguir sustentar a família e investir. Tá. Então essa é a minha origem.